Muito boa tarde para você que acompanha o Altinho Show nesse momento. Nós, mais uma vez, estamos ao vivo aqui para mais uma live, para mais um bate-papo, né? Um bate-papo importante, né? Nesse bate-papo, nós vamos conversar com a psicóloga Magda Priscila, né? Ontem nós conversamos com a Silvaneide, que falamos a respeito das mulheres, do empoderamento da mulher na sociedade. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga, que vai trazer muitas informações para a gente em assuntos importantes, né? A psicóloga Magda para falar sobre dois assuntos distintos e importantes, porém de sentidos extremos. O mês do autismo, que é comemorado mundialmente no dia 2 de abril, o Dia da Consciência Autista, e também iremos abordar o caso de suicídio acontecidos no município de Altinho. Além do município de Altinho, nós vamos abordar também outros municípios, vamos abordar de um contexto geral que está acontecendo nesses últimos dias. As pessoas estão tirando a própria vida, às vezes por decepções, né? Às vezes isso está acontecendo por decepções amorosas, às vezes por problemas financeiros, e nós vamos conversar com a psicóloga que vai trazer as informações para a gente a partir de agora pelo Altinho Show. Para você que está com a gente agora, você pode compartilhar nossa live, né, para que outras pessoas também possam assistir esse bate-papo muito importante hoje no Altinho Show. Magda Priscila, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Altinho Show. Boa tarde, Jair, né? Boa tarde a todos que estão já assistindo a live, né? Que estão aqui em busca de uma orientação, né? De conhecimento, porque conhecimento nunca é demais, então conhecimento ele sempre é legal, porque através do conhecimento a gente consegue ir buscar ajuda, no caso que necessita de ajuda, a gente consegue direcionar os casos e ter sempre uma intervenção precoce, porque tanto se tem uma coisa de Jair que é incomum no autismo e no caso de suicídio, a intervenção precoce, ela pode, né, vir a salvar uma vida, pode vir a ter um diagnóstico, um prognóstico muito melhor, né? No caso do autismo, a gente consegue fazer com que a criança interaja melhor se a gente começa a intervir cedo, né? Então, informação é a base de tudo, né? Inclusive, eu estava conversando ontem com a Silvaneide, ela disse que a questão, já a gente partindo daqui a pouquinho para as perguntas relacionadas ao autismo e também ao suicídio, a própria Silvaneide, ontem nós estávamos conversando e essa nossa entrevista é uma extensão da de ontem, e ela falou que às vezes uma conversa consegue resolver toda esta situação. Isso, às vezes uma conversa é justamente o acolhimento que aquela pessoa está precisando. Seja os familiares de crianças autistas que sofrem preconceito por terem filhos autistas, por terem filhos hiperativos, e os próprios familiares acabam tendo esse preconceito e se distanciando ao invés de chegar perto, conversar. Mesma coisa no caso do suicídio. Às vezes a pessoa precisa de um apoio, um abraço, uma conversa, tô aqui, tô junto com você, para talvez tirar essa ideação suicida, talvez procurar ajuda, talvez pensar que realmente ela não está ali sozinha para resolver aquele problema. Na sua bagagem, você também trabalha na sua faculdade, além de psicóloga, você trabalhou com relações públicas também. Isso, né? Eu sou formada em psicologia, né? Sou especialista em saúde pública. Já tenho aí uma bagagem, né, no serviço público. Já trabalhei em Birajuba, à frente do NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Já trabalho aqui em Altinho também, à frente do NASF, porém hoje eu estou à frente do ambulatório do município, como psicóloga. Também atendo particular, né? Porque às vezes a pessoa quer uma demanda mais específica e aí procura a gente na clínica particular. Mas a gente está sempre em busca da clínica, do atendimento, né,
dar oportunidade ao outro de se expressar e de realmente ter aquele espaço dedicado à pessoa. Para a gente começar o nosso bate-papo, como tópico inicial, vamos falar um pouco sobre o autismo. Tirar esse véu de ignorância de muitos e fazer entender o diagnóstico do tratamento e também do espectro autista. Como definir a verdade e autismo, né, nesse contexto? Então, né, o autismo, ele não é fácil de diagnosticar. Na verdade, antigamente a gente tinha esse termo, né, transtorno do espectro autista, que seriam casos leves e sem causas. A gente não consegue relacionar uma causa única para todos os autistas. A gente tem aí estudos o porquê, como é que a criança desenvolve o autismo. A gente tem estudos que mostram que a parte genética influencia, né? Mas quando a gente vai para todas as crianças, a gente não pode reduzir, feito outros transtornos mentais que a gente consegue diagnosticar a partir de exames, né? O diagnóstico do autismo, ele é puramente clínico, né? O neuro é quem tem uma participação importante, o psicólogo também tem uma participação importante para poder chegar a excluir outros transtornos e realmente chegar ao diagnóstico do autismo. Então, ele não é fácil de chegar a esse denominador comum de que realmente é o autismo que aquela criança está desenvolvendo. De certa forma, isso causa, às vezes, uma dúvida entre os pais, né? Como descobrir o autismo de uma criança? Isso. Porque, na verdade, o que vai levar ao seu filho ter um traço autístico, ele pode ser distribuído em três grandes grupos, que é o autismo leve, né, o moderado e o severo. E o que é que isso implica? Implica do severo a criança ter outras comorbidades, como déficit de atenção, um retardo mental, e junto a isso ter o autismo, esse é um grau mais severo, né, tem um transtorno de comportamento. E enquanto no autismo leve, a criança pode ter uma simples dificuldade de interação com as outras pessoas, e ela ter a parte cognitiva dela totalmente preservada. Então, isso vai fazer com que ele estude, ele tenha uma compreensão realmente cognitiva, intelectual, até às vezes acima da média, e ele também é autista. Então, a margem é muito grande desse diagnóstico, de você saber realmente interpretar o que é que a criança está querendo dizer. Estou entendendo. Inclusive, no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas têm o diagnóstico de autismo, mas principalmente há mães que não admitem ou recusam aceitar, entender que seu filho sofre com um transtorno de espectro. Qual a consequência dessa resistência de conhecimento para o futuro da criança e também para os pais ou responsáveis com o diagnóstico tardio? Ótima pergunta, Djair, porque assim, a gente não pode nem culpar essas mães por terem essa resistência de aceitar que o filho é autista. Por quê? Porque quando a gente engravida, quando a gente tem um filho, ali está incluído toda uma imaginação daquele filho. Muitas vezes a mãe imagina, não, quando ele crescer, ele vai ser médico, ele vai ser isso, ele vai ser o que ele quiser. Mas você tem aquela expectativa, né? Você cria aquela expectativa em relação ao seu filho, de que ele não vai ter problema. E aí a gente vem e se depara com a realidade, que de fato a realidade nem sempre vai ser aquilo que a gente imaginou. Então, essa realidade, quando chega, a criança ela não tem sintoma físico. Muitas vezes isso até contribui para que as pessoas tenham preconceito, dizer, é birra, ele tem birra. E aí você olha para o seu filho e diz, não, ele não tem nada. Você faz vários exames nele e o exame diz que ele não tem nada. Mas aí quando a gente vai para os sintomas comportamentais, as dificuldades da criança, as sensibilidades que a criança está apresentando, aí de fato a gente chega a um diagnóstico do autismo. O que é que inclui essa mãe ficar resistente a esse diagnóstico? Porque se ela está resistente ao diagnóstico, ela também resiste a levar ele para tratamento, porque se ele não tem problema, ele não precisa ser tratado.
né? Nem toda criança autista ela vai precisar de uma medicação, mas ela precisa de uma avaliação do neuropediatra, de preferência, para poder ele chegar a um diagnóstico para ir para as terapias. Né, fonoaudiologia, terapia ocupacional, porque eles têm dificuldade em executar as atividades do dia a dia, a psicologia, que a psicologia ela vem com o intuito de minimizar o comportamento e de estimular o afeto, porque antes acreditava-se que o autista ele não sentia, mas não, ele sente, ele só não sabe expressar o sentimento dele. Então a gente, enquanto psicólogo, a gente vai nomear aquilo que ele está sentindo e que ele não sabe dizer. Então, por isso que a terapia é tão importante, a psicoterapia. Em relação a esse contexto, poderíamos dizer que em alguns casos, que você pode ter conhecimento, em alguns casos relativos a isso, houve ou há a possibilidade de haver recusa de alguma mãe em relação ao filho ser autista? Sim, sim, é comum, principalmente no início. Né? Principalmente se são sintomas leves, às vezes até as mães levam para os tratamentos, mas elas ficam dizendo não, ele não é autista, né? E até e aí a gente também tem que trabalhar essa mãe de dizer ele é autista, mas que o mais importante, independente dele ser autista, ele é filho, ele é criança. Ele precisa de todo o suporte emocional e afetivo que qualquer criança venha a precisar em termos do seu desenvolvimento. Não deixa de ser uma criança. Não deixa de ser uma criança, porque eu gosto de enfatizar isso. Até às vezes algumas mães chegam angustiadas. Olha, diga o que é que meu filho tem. Ele é autista, ele não é autista, ele é hiperativo, ele não é. E é onde eu gosto de refletir com as mães o porquê dessa importância desse diagnóstico. Ele é importante para que você possa buscar as oportunidades que eles precisam ter, que sejam as terapias adequadas. O autismo ele é passível de benefício, então que realmente possa a mãe ir em busca desse benefício para que possa realizar os tratamentos e a medicação quando necessária, mas que ela não precisa ver o filho como só o CID-10 que a gente chama, né? Só o F84, só o autismo. Ela não precisa. Ela não precisa ver o filho apenas como uma criança que tem um problema, que tem um transtorno. Não, ela precisa ver que é o filho dela e que ele precisa do carinho dela, do afeto, e que ele vai demandar um pouco mais de atenção dela, já que ele não sabe se expressar. Também é notório a concentração, né? A concentração que eles têm, o autismo tem, o autista tem, que é uma concentração totalmente diferente de pessoas normais. Eles têm um equilíbrio ainda melhor do que uma pessoa normal. Isso, a gente vai, essa parte da concentração, Jair, a gente consegue ver a partir dos graus que o autismo se apresentar naquela criança. Uma criança que antigamente era chamada de Asperger, que é hoje o autismo leve, que a gente pode citar até Messi, né, que ele é autista, e ele é autista, mas isso não tirou a atribuição dele de jogar bola muito bem. Por quê? Porque ele concentra-se muito bem. Porque já que ele não interage tanto ao mesmo tempo com as outras pessoas, feito a gente que está numa conversa, a gente conversa com várias pessoas, a gente dedica atenção a várias pessoas, o autista leve, ele tem essa tendência de ele focar mais. Ele foca mais naquela atividade que ele está fazendo, né? Então, isso contribui. Porém, em contrapartida, por isso que o autismo ele é tão complexo. Porque, em contrapartida, se eu tiver um autista que ele tem a comorbidade de TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e de falta de atenção, então esse autista ele já não vai conseguir ficar quieto. Ele não vai conseguir parar. Ele vai ter uma dificuldade enorme de estar num ambiente fechado, porque para ele não consegue ficar em um movimento só. Ele tem que estar, de fato, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Porque o autismo, ele às vezes nem sempre vem só com autismo, ele vem às vezes com outros transtornos associados, e aí acaba ficando um pouco mais grave. Muito bem, conversando com Magda, psicóloga aqui do município de Altinho, estamos falando sobre o autismo. Já que entramos nessa premissa de explicações bem importante para a sociedade, como reconhecer os sinais e como trabalhar um planejamento de inclusão social para evitar a intervenção mecânica obrigatória na infância e na adolescência? Então,
É bem importante essa questão dos sinais de alertas. Porque não significa que toda criança que apresentar os sinais de alertas, que essa criança ela vai ser autista, mas se a gente percebe que tem alguma coisa que não condiz com a idade da criança, com a interação da criança, então isso nos leva a perceber que ele precisa de um cuidado mais especial, né? Então, a criança que ela tem dificuldade de olhar nos seus olhos, você chama ela, às vezes ela até atende pelo nome, mas ela está conversando com você, mas ela não consegue lhe olhar nos olhos. Ela desvia o olhar, ela tem essa dificuldade, né? As crianças, quando ainda pequenas, a gente chama ela pelo nome e você acredita que ela tem um distúrbio auditivo, você tem um problema auditivo, onde você leva de fato, né, para investigar esse problema auditivo, e a criança escuta perfeitamente, até porque eles têm uma grande parcela que amam televisão. Então, como é que eles gostam da televisão e escutam os desenhos, mas não escutam você chamar eles, né? Então, não é problema auditivo. Inclusive, você falou no último encontro que vocês fizeram, celebrando o início, né, com as luzes azuis, você falou a respeito de desenho animado. Como é que funciona isso? Isso, eles gostam de assistir. Alguns, né, que conseguem se concentrar na frente da televisão, eles interagem ali com aquele desenho, mas eles pouco interagem com as pessoas, né? Ele é um nível de comprometimento, de interação social, ou seja, ele tem dificuldades de sentar ali e brincar com outras crianças. Tem autistas que eles não suportam esse contato, então eles ficam no cantinho dele, que até a gente brinca que é o mundo autista. Por quê? Ele pega um carrinho. Outro sinal de alerta, ele pega o carrinho, ele não vai brincar de carrinho, ele vai brincar com a roda do carrinho, né? Ele vai ali gostar, porque tem alguns autistas que eles são fascinados por rodas, ou seja, a hélice do ventilador, que fica ali, eles ficam horas rodando, brincando, a roda do carrinho, a intenção dele não é brincar de carrinho, feito a gente ensina outra criança a imitar os sons, né? Ele tem uma ecolalia, que a gente chama, ele tem uma repetição de vocalizar algumas sílabas ou emitir alguns sons próprios deles que eles repetem, ou senão às vezes repete, a gente fala uma coisa, ele vem repetir depois de alguns dias, ele fala aquilo e depois ele não fala mais, né? Então tudo isso é sinais de um bebezinho, né, que a gente consegue até a partir de 1 ano a gente consegue encontrar traço autístico. Então, o bebezinho que ele prefere o brinquedo do que o contato físico, o calor humano. Isso não significa que ele já é autista, mas isso significa que ele pode estar se encaminhando a desenvolver esse transtorno, né? E aí já requer cuidado. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar a criança que chora demais, sem motivo, você já alimentou, você já deu banho, deu carinho, não tá sujo, você tá ali naquele contato e a criança não para de chorar, então por que ele não para de chorar? Então isso já pode ser um sinal dele não estar sabendo lidar com as emoções dele tão pequenininho, né? E isso, quando vai crescendo, outros sinais vão ficando mais evidentes, sensibilidade auditiva. Se eles estão, às vezes a gente se depara, fogos de artifícios, são péssimos para os autistas, porque o que a gente escuta, o nosso nível de audição, para eles é muito sensível. Então, às vezes, a mãe grita, ele vai colocar a mão aos ouvidos para poder fechar, porque senão eles não conseguem, eles não suportam, para eles é demais. Entendeu? O que pra gente é suportável, aquele barulho, para algumas crianças autistas, aquilo é insuportável, a chegar ao ponto extremo deles realmente terem uma crise, né? Então, isso aí tudo a gente tem que ir observando o comportamento. Agora, como é feito esse atendimento aqui na cidade de Altinho? Como é feito? Mais ou menos, você tem uma ideia de quantas pessoas são atendidas com esse problema de autismo aqui no município de Altinho? Veja, aqui em Altinho, como em tantas outras cidades, estados, países, a gente tem uma dificuldade muito grande até de diagnosticar a criança enquanto autismo. Porque a gente só pode dizer que a criança é autista realmente quando tiver o laudo diagnosticado. Às vezes a gente está trabalhando com suspeitas de autismo e aí a gente já começa as intervenções, né? As intervenções psicoterápicas, elas são feitas através do brincar,
porque é no brincar que a gente consegue acessar o mundo autístico, assim como todas as outras crianças. A gente tem que ir no limite daquela criança, porque tem crianças, por exemplo, que são autistas leves e que eu consigo fazer o tempo de atendimento normal. Tem outras crianças que ela já é um autismo mais grave e que eu só posso ir no limite que aquela criança me permite, né? E hoje eu acredito que a gente não atenda a 10% realmente da população autística que a gente tem na cidade. Porque se a estimativa é que 1 a cada 110 pessoas são autistas, então vamos multiplicar aqui pela nossa população para ver quantos autistas a gente teria. Eu acredito que na APAI, que no momento nela está aí pós-pandemia ainda se reestruturando para voltar aos atendimentos, eu fazia esses atendimentos também na APAI. E aí eu tinha realmente um contato mais próximo das crianças autistas. A partir do momento que a APAI fecha, a gente vai para o ambulatório do município, aumentando essa demanda de autismo. Entendi. Né? Então, eu acredito que crianças que às vezes vêm, que é muito transitório também dos pais, porque acaba sendo dispendioso ter que trazer aquela criança toda semana, a cada 15 dias, para estar retornando para o atendimento. Mas eu acredito que eu já tenho conhecimento de em torno de 30 crianças autistas, só que fazem atendimento ou que estão descobrindo, né, que pode ser o autismo. No último atendimento eu tive 3 suspeitas. Suspeitas porque só foi uma entrevista com a mãe, e suspeita porque a gente realmente precisa do diagnóstico médico para dizer que ele é autista. Entendi. Mas eu acredito que isso no nosso município, realmente, isso é uma pequena porcentagem do que realmente os números deveriam estar sendo cobertos, né? Após esse diagnóstico que é feito por vocês, após esse diagnóstico, como é feito o trabalho de cuidado para com os autistas, as crianças? Como é feito esse trabalho? Que é um trabalho muito importante, mas muitas pessoas não sabem como é feito esse tipo de trabalho. Veja, o trabalho, né, a gente tem o serviço ambulatorial, a gente tem o CAPS, que o CAPS também está atendendo demanda de autismo, porque de fato também é acobertado para os autistas. A gente tem o trabalho escolar, porque as pessoas acham que autista não precisa estudar ou que precisa estudar em uma escola especial. Isso a gente precisa desconstruir de escola especial, de Jair. Por quê? Porque se a gente... não, um autista tem que estudar numa sala especial para autista, então a gente está discriminando o autista. Exatamente. Né? Porque ele precisa, sim, interagir com as outras crianças, porque muitas vezes as outras crianças intervêm junto ao autista, que faz com que ele repita aquele comportamento e ele diminua um pouco dos seus sintomas. Exatamente. Né? O que a gente precisa? Casos graves, precisa de um acompanhante na escola específico para aquela criança. Em alguns casos, aqui em Altinho, a gente já tem isso também na escola, né? Dos cuidadores escolares, que se chama. E a gente tem também. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa de aumentar esse número de atendimentos, aumentar o número de, fonoaudiologia. Uma grande parte de crianças autistas, eles têm dificuldade de fala. E essa dificuldade de fala, de fato, precisa de um fono. E a gente não tem. A gente não tem nem no serviço público, a gente não tem nem no serviço particular. Por quê? Porque é uma área que é muito difícil. Até em Caruaru, particular, a gente encontra dificuldades de encontrar um profissional que trabalhe com a criança autista. Né? Terapia ocupacional, mais difícil ainda. Porque terapeutas ocupacionais são muito difíceis de encontrar. Então, no serviço público, a gente realmente não encontra nenhum. Né? Aqui, um ou outro, a gente até na APAI de Caruaru talvez tenha, mas que é muito restrito o atendimento, na verdade. Então, hoje no Brasil, como um todo, é muito precário o atendimento para estimular os autistas, porque a gente precisaria de ter toda uma estrutura realmente para trabalhar com aquela criança. E hoje a gente vê poucos lugares, poucos espaços, e principalmente se esse espaço for público. Resumindo no que você disse, são muitas coisas para serem feitas, porém não existe o profissional capacitado. Isso acaba, de certa forma, vocês se virando nos 30 para suprir a demanda de atividades.
Isso. Acaba a gente ficando realmente um pouco sobrecarregado porque a gente não vai dar conta daquela área que não é da psicologia. Né? A gente não vai dar conta da área que é do fono, para o fono estimular a vocalização daquela criança, de ver quais são os processos que ela precisa para poder estar desenvolvendo a fala. E tantas outras coisas que realmente precisa. E aí a gente vê e sente a falta disso, que os pais até se desestimulam a levar a criança, porque acha que de certa forma com razão, né? Isso, de certa forma com toda razão. Porque se a criança não fala, eu estou levando, ele está mais calmo. Alguns casos a gente precisa intervir com medicamento, outros a criança consegue se adaptar bem sem a medicação. Mas assim, acaba realmente os pais até se desestimulando um pouco para poder continuar o tratamento, porque queria que a criança falasse, porque a gente imagina, não, 1 ano, 2 anos, aí a criança, o autista, 3, 4 anos, tem autistas que ainda não conseguem falar, mas ele não tem problema de fala assim, de audição, porque ele vai ser mudo, ele só não consegue se expressar. Agora, o que seria preciso para resolver pelo menos parte disso? O município seria encarregado de conseguir esses profissionais para, de certa forma, cuidar do autismo? Até porque existe aqui na esfera médica de Altinho um vasto atendimento, né, em todos os sentidos. Agora que, de certa forma, deveria ter mais uma sensibilidade em relação também às crianças que sofrem de autismo, né? Porque está faltando esses mecanismos para fazer um trabalho melhor. O que poderia ser feito para amenizar essa situação? Eu acho, Djaí, que inicialmente a gente precisa falar de uma esfera federal. Né? A gente conseguiu um grande avanço federal, foi incluir o autismo no rol de doenças do INSS, que até pouco tempo o INSS não cobria benefício para a criança autista, porque não reconhecia autismo como deficiência. A partir do momento que o autismo passou a ser realmente um título CID-10, deficiência, então o INSS se viu obrigado. Então, eu falo em esfera federal porque a gente tem poucos recursos que realmente volte para... A gente não tem centros municipais públicos que realmente sejam integrados só para criança autista. E que isso seria uma demanda interessante, que nos Estados Unidos a gente tem isso, muitos centros de autismo. Mas o município poderia investir mais um pouco em termos desses profissionais, em fono, em TO, mas que também um fono e um TO ele não vai dar conta de atender toda a população. Mas já ajudava, viu? Já ajudava. Porém, também a gente tem a maior dificuldade, feito você disse, mesmo que o município queira contratar, é difícil de encontrar. Porque os poucos que tem atendem suas clínicas particulares, que muitas vezes não demanda vir para o serviço público. E aí até, inclusive, já teve outros... Até quando a PAI, a gente estava no processo de contratação da PAI, a gente estava tentando uma fonoaudióloga. E Marleide estava com um pouco de dificuldade de encontrar essa profissional por causa disso, porque são poucos profissionais na área e os que estão atendendo particular, que às vezes não compensa financeiramente realmente vir para o serviço público, porque você sabe que o serviço público ele é bem dispendioso, precisa o profissional gostar daquele serviço público para poder ele estar naquela área, porque a gente tem que se virar nos 30, a gente tem que dar o nosso melhor, às vezes com poucas condições estruturais, mas a gente tem que estar ali porque a gente ama estar estimulando aquelas crianças, estar realmente cuidando daquela pessoa que precisa se desenvolver, né? Então a gente precisa, assim, ter um olhar melhor para o autismo, não é porque é só um mês de conscientização, né? É o ano inteiro. O ano inteiro precisa a gente ver os autistas, perceber que eles não são de outro mundo, que eles não precisam de preconceito. E o pior desses preconceitos ainda, Jair, é o preconceito próprio da família. Né? Porque às vezes quando a criança é hiperativa junto do autismo, aí o próprio familiar diz, olha, mas tu não vai vir com fulano não, né? Imagine para uma mãe escutar você dizendo isso. Isso a gente, pelo que você diz, uma festinha de aniversário, participar de um almoço, seria por aí já? Por aí. Seria exatamente por aí. Tipo, um aniversário. Não, mas tu não vai trazer fulano não, tu vem sozinho, né? Poxa,
Quer dizer que se ele não fosse autista, se ele não tivesse aquele transtorno, eu poderia ir com meu filho, mas se ele tem um transtorno, eu não posso ir com meu filho, porque as pessoas não estão adaptadas à realidade, adaptadas a ver o que é que nem sempre ela tem que estar sempre nos moldes sociais para poder estar sendo aceita. E aí eu acho muito importante os familiares também se questionarem se realmente estão ajudando aquela mãe, né? Que a gente chama rede de apoio daquela mãe, daquele pai, que muitas vezes não querem nem aceitar que a criança é autista, que é para não haver essa exclusão. Né? Que ao invés disso, ficar um pouco com aquela criança, participar. Tem crianças que de fato ela não consegue ir no aniversário, mas não é porque é um aniversário, é porque vai ter muito barulho. E como ele é sensível à mudança de rotina, a muito barulho, então para aquela criança vai ser um sofrimento. Então, se para a criança vai ser um sofrimento, a gente precisa respeitar o espaço da criança. Mas que tem crianças que elas ficam tranquilas no aniversário, porém a família, por saber que tem um diagnóstico, já prefere fazer com que, não, tu não vem pra cá com ele, não. E isso machuca muito as mães, que até o nosso falta de respeito. A falta de respeito. Que até o nosso tratamento psicoterápico, ele, no início, ele é muito mais com os pais, com a mãe, com o pai, né? Nesse processo de também digerir esses preconceitos que acontecem, e em maior parte o preconceito da própria família. E também, voltando ao que você disse em relação à falta de profissionais, a gente poderia caracterizar essa falta de profissionais também pelo início da sua fala, onde você disse que o percentual de autismo é muito pouco. Talvez esse seja o motivo também de as pessoas não se especializarem para o autismo por ser uma demanda muito pequena. Que na verdade já é uma demanda pequena diagnosticada, mas que é uma demanda alta na nossa sociedade de crianças que têm esse transtorno. Né? Se a gente pensar há 10 anos atrás, a gente mal conhecia um autista. 10, 20 anos a gente conhecia 1, 2 autistas. Quando vinha um caso de autismo, era muito raro. Mas era porque o autismo não existia? Não. Era porque ele é de difícil diagnóstico e que uma boa parte não sabe. Tem adultos, tem inúmeros adultos que não sabem nem que são autistas e que, se a gente fosse fazer uma investigação, eles eram autistas. Né? Então, isso também reflete em profissionais que não queiram se especializar e que não queiram atender essa demanda. Porque ela é uma demanda que um pequeno avanço para a gente já é um avanço grandioso. E a gente tem que saber valorizar que esses... Só quem tem um filho autista sabe, a importância. A importância de que uma criança, ela conseguir, pronto. Eu faço o atendimento da criança sozinho. Tem crianças que não suportam ficar sozinho comigo. Então, quando essa criança ela consegue ter a confiança, que ela passa a confiar em um outro profissional e ela deixa a mãe ficar naquele espaço, fica sozinha, então isso já é um avanço muito grande. Mas aí, isso é 1, 2 atendimentos, às vezes são 5, 6, 7, para conseguir um avanço desse nível. E aí a gente tem que saber reconhecer esses avanços, e nem todos os profissionais eles estão aptos a lidar com essas frustrações, porque a gente, enquanto profissional, a gente também se frustra. A gente avança com aquela criança no atendimento, quando passa 2 atendimentos que a criança volta, ela já regride. Isso é o quê? Isso é normal, porque isso se trata da dificuldade e do momento que aquela criança vai estar. Muito bem. Um bate-papo bem interessante com a psicóloga Magda Priscila, aqui da cidade de Altinho. Agora vamos mudar um pouco, né, do autismo, que também é a sua área de psicologia. Vou aproveitar você mais um pouco aqui com a gente, que há muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto. Inclusive, nós já estamos marcando outros profissionais para a gente falar a respeito desse assunto, que é o suicídio, né? Mudando os extremos, vamos falar um pouco de suicídio e depressão. Quais os sinais e qual a possibilidade de ligação entre a origem e a consequência? Até porque nós estamos vivendo em um mundo suicídio, poderíamos dizer assim. Pois é, a gente sai de um extremo que merece, né, a devida importância, para outro extremo que também merece ainda mais olhar da gente sobre o suicídio, né?
A gente tem um mês que marca o mês do suicídio, que é setembro, né? O famoso Setembro Amarelo. Porém, que é um tema que ele precisa de atenção o tempo inteiro, né? Antigamente dizia-se, Jair, que a pessoa que quer se suicidar, ela não avisa. E a gente precisa demistificar isso. Por quê? Porque a pessoa que quer muitas vezes cometer o suicídio, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com a angústia, ela quer acabar com o vazio. Muito importante isso. Não quer morrer. Ela não quer morrer. Uma grande parte de tentantes, quando a gente vai para a terapia, a gente descobre que ele não quer acabar com a vida, mas ele não encontra uma outra possibilidade, uma outra alternativa para acabar com a dor que não seja acabar com a própria vida. Então, essa pessoa que tenta o suicídio, que comete o suicídio, muitas vezes, na maioria das vezes, ela demonstra aos que estão perto. E aí, às vezes, os próprios familiares é que não estão prontos para enxergar esses sinais e ajudar aquela pessoa. Quais seriam esses sinais? Até porque eu estava vendo uma reportagem que uma pessoa cometeu suicídio e deixou uma mensagem para um amigo dizendo que eu vou morrer, a vida não tá boa para mim, eu não estou com condições, não trouxe nem almoço hoje para o trabalho, a minha mãe nem liga para mim. Como reconhecer esses sinais, doutora? Então, né, esses sinais, eles são bem únicos de cada pessoa, mas a gente pode generalizar alguns casos de uma pessoa que mudou o comportamento de uma hora para outra, uma pessoa que ela se isolou, que deixa de fazer aquelas coisas. Eu sempre gostei de jogar bola e de repente eu perco o interesse. Então, isso é um sinal que eu possa estar desenvolvendo uma depressão e que quanto mais isolada eu ficar, mais eu terei essa tendência. A gente está passando por um momento de pandemia. Eu vi esse relato desse caso de suicídio que aconteceu, né? E ele fala muito de duas coisas: a questão financeira e a questão de relações familiares. Exatamente. Né? E então, a gente está passando por esse período que está tendo um aumento de suicídio, de casos de suicídios, porque a gente está vendo aí uma questão financeira, perca de emprego, né? A gente vinha em um ritmo, então a gente não pode estar junto daqueles que a gente ama por causa do coronavírus, a gente precisa ter um distanciamento social. A gente não está tendo facilidade de emprego, não está tendo facilidade. Foi uma mudança de rotina para todo mundo. E nem todo mundo ela tem uma capacidade de adaptação boa que não vai desenvolver um transtorno. Né? Isso pode ser ansiedade. A gente teve um aumento enorme de transtornos de ansiedade. De ansiedade aqui no município de Altinho. Muito, transtornos de pânico. Por quê? Por causa disso, porque nem sempre a gente é capaz de se adaptar à mudança com facilidade. Né? E às vezes quando a gente não se adapta, a gente acaba olhando para si e não vendo nada. Não vendo, eu tenho a responsabilidade que eu preciso colocar comida em casa, eu preciso trabalhar e eu não arrumo trabalho, eu não consigo pagar as contas. Então isso vai gerando uma bola de neve que também eu peço ajuda à família, a família olha muitas vezes e diz: é frescura tua, deixa de frescura, deixa de pantinho, deixa disso. E na verdade ali ela está só pedindo socorro. E aí quando ela vê que esse socorro não vai chegar, a alternativa muitas vezes é o suicídio. Agora, doutora, eu vejo também, em relação a isso, eu queria que você me explicasse para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, uma pessoa que tem condições, não falta nada em sua casa, está de bem com a família. Como surge essa questão de depressão, de ansiedade? Como é que surge isso se ela tem tudo para sobreviver? E tá de bem com a família? Então, Djaí, é porque assim, o ser humano ele é muito complexo. O que aparentemente para o outro é tudo, para aquele a dor está insuportável. Então ele pode ter casa boa, carro, tá tudo bem com a família, tá tudo certo, ganhando seu dinheiro até considerável. E o porquê a saída do suicídio? Temos a hipótese de um transtorno mental, né? Porque esquizofrenia também pode levar ao suicídio, porque se ele alucina, escuta vozes, a voz pode chegar e dizer, se ele não tiver com a medicação correta, ele pode escutar a voz e dizer, se enforca,
se mata, faz isso e ele vai executar a ação. Certo? Isso é uma possibilidade, mas também tem a possibilidade emocional, de ele ter um vazio, de ele ter passado por uma situação na vida dele que às vezes até o outro não sabe, porque pra gente que tá de fora, a gente tem uma interpretação pra dor do outro, mas a gente sabe da nossa dor, a gente sabe da nossa dificuldade, então, aquela pessoa que recorreu ao suicídio, ela sabe da dor dela, que muitas vezes ela não consegue nomear. Ela tem dificuldade em chegar para o outro também e dizer. Por isso que a importância da gente perceber se aquela pessoa está mudando, se aquela pessoa está deprimida, para poder procurar o psiquiatra, para poder procurar o psicólogo, para poder ver se ele consegue nomear a dor e dar conta daquela dor para que estabilize e passe a ideação suicida. Do suicídio. Agora, como é que surge a ansiedade nesse mesmo aspecto que eu falei com a senhora? A ansiedade, na verdade, ela é a questão do futuro. Se o meu futuro está incerto e eu não sei lidar com isso, eu posso ter sintomas de ansiedade. E isso hoje é o que a gente mais vê, porque com a pandemia eu não sei se amanhã está aberto, se amanhã está fechado. Eu não sei se amanhã eu vou ter um trabalho ou se amanhã eu não vou ter um trabalho. Eu não sei se amanhã eu vou poder sair e o que é que eu vou fazer do meu amanhã. Né? Então as pessoas elas estão adoecendo, e isso mais adolescentes. A gente está tendo era quantitativo... Era justamente isso que eu ia falar. Adolescente com ansiedade. O que está acontecendo com um adolescente para, de repente, estar com ansiedade? O adolescente está de boa, jovem. Como é que surge na adolescência uma doença dessa? Eu diria ainda mais, além da ansiedade, de Jair. Hoje, os nossos adolescentes têm uma grande parcela de suicídio. Eu estava vendo números que entre 20 e 29 anos é onde está tendo picos de suicídio. Entendi. Por quê? Pela ausência, muitas vezes, a adolescência por si só já é uma fase muito complicada. Né? Porque ela é uma fase de extremos, ou você está muito bem ou você está muito mal. O adolescente, ou ele olha para você e diz que é o fim do mundo, ou no outro dia ele olha e diz está tudo maravilhosamente bem. Então, lidar com essas emoções nos dias de hoje, que a gente não fala das emoções, a gente só fala o quê? YouTube, a gente só fala de Instagram, e as redes sociais mostram uma vida que não existe muitas vezes. Uma decepção amorosa poderia causar esse tipo de problema, doutora? Poderia causar tanto um transtorno de ansiedade como uma tentativa de suicídio, mas eu ainda diria que não só uma decepção amorosa, mas se você já vem colecionando outras decepções com a amiga, decepções com a família, e aí chega uma decepção amorosa, é como se ela fosse o boom. Tô entendendo. O pico do que precisa para você pegar, e que aí muitas vezes os outros que estão de fora, eita, fulano se matou por causa de cicrano. Eu tô entendendo. Mas será que foi só por causa daquilo? Provavelmente não, provavelmente ela já vem de uma vida, porque a gente já de teve sofrimentos que vai guardando. A gente já teve relatos aqui na cidade de Altinho, algo relacionado a isso, né? Isso, e é comum acontecer, né? Querendo ou não, é comum acontecer em términos de relacionamento. A pessoa se vê sem saída, porque tem pessoas que depositam a vida inteira na relação com o outro. Exatamente. E aí a gente joga toda a expectativa na relação com o outro, sendo que o outro nunca vai fazer não corresponde com as expectativas. Porque o outro nunca vai fazer aquilo que a gente faria, porque o outro não é a gente. E a gente tem que aprender a lidar com expectativa e realidade. Uma coisa é ter a expectativa de que o meu marido vai fazer tudo que eu quero. Não, e ele não vai existir, ou ele vai existir só porque eu quero. Então eu tenho que saber lidar com isso, e nem todo mundo sabe lidar. Porque nem todo mundo sabe lidar quando o pai diz não, né? Quando não consegue aquilo, que se frustra, então acaba adoecendo. E aí quando chega em um relacionamento com outra pessoa totalmente diferente, que vai ter atitudes totalmente diferentes do que aquilo que você está querendo que ele faça, então pode vir a cometer um suicídio, a desenvolver qualquer tipo de transtorno também. Agora, doutora, como podemos ajudar uma vítima suicida para evitar a consumação de seu alerta pessoal? Como podemos agir nessa direção para mudar esse entendimento, esse pensamento dessa pessoa? Como poderíamos fazer? Então, né, eu estava
vendo, isso aí é um dado já um pouco antigo, de que homens morrem mais do que mulheres por suicídio. Porém, mulheres tentam mais que os homens. Por quê? Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma tendência a tentar através de medicação. Então, se não for por veneno, que veneno realmente é aquele famoso chumbinho, que as mulheres tendem a tomar mais do que os homens, ele realmente é bem letal. A gente teve um caso recentemente aqui no município, né? Por chumbinho. Chumbinho. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né, em locais que vendam, que percebam se aquela pessoa está deprimida, que aquela pessoa realmente está querendo o veneno, o inseticida para aquela finalidade ou para outra, né? E por medicamento mesmo, clonazepam, diazepam, sempre dá uma margem maior de socorro, porque faz uma lavagem gástrica e você consegue. Porém, homens, eles têm uma letalidade maior. Radical. Porque ou ele por enforcamento, pula arma de fogo, pula de prédio. Então, o homem, ele tem uma taxa de sucesso ponte. maior. A mulher, ela tenta mais. Tem uma ponte lá indo para o Recife, que eu esqueço o nome agora, porque eu nunca vi. Lá na Serra das Rússias. Eu nunca vi um lugar para morrer tanta gente ali. Praticamente todo mês morre gente lá de suicídio. Inclusive, o mês passado, parece, se eu não me engano, teve uma reportagem de uma pessoa que parou o carro e pulou de lá. Exatamente. Porque sabe que realmente pular daquela altura você não vai ter uma outra alternativa. Né? E aí, voltando para a sua pergunta, o que é que a gente pode fazer para aquela pessoa que é um tentante, que mantém a ideação suicida? Normalmente, a vontade de se matar, ela não chega da noite para o dia. Né? Ela vem ao longo de vários fatores. A pessoa planeja, a pessoa pensa, às vezes vai executando, perde a coragem. Né? E aí, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, não ter preconceito com aquela pessoa. Porque o preconceito de que, é falta de Deus, né? Você não tem Deus no coração, por isso que você tentou se matar. Em vez de você chegar perto da pessoa para ajudar, você está julgando. E a partir do momento que aquela pessoa se sente julgada, já é um passo a ela tentar de novo, e dessa vez ela tentar com a possibilidade que ela vai ter mais sucesso. Né? Então, ao invés de você julgar aquela pessoa, se ela tentou se matar, é muito melhor você chegar perto e de você dizer: olha, eu estou aqui para lhe ajudar no que você precisar. Vamos procurar ajuda, a gente precisa de uma ajuda médica, a gente precisa de intervenção medicamentosa, porque se você tentou suicídio, você tem que falar do motivo e você tem que falar para os profissionais que realmente estão ali para lhe escutar. E se você não cuidar desse motivo, então a probabilidade de você tentar novamente com algo mais radical, com algo mais que realmente ela venha conseguir a executar aquela ação, né? Antigamente, quando era o Orkut, na época da minha faculdade, tinham grupos que estimulavam o suicídio, que a gente foi fazer trabalho de suicídio, e aí era um universo que é muito, muito grande, né? O Facebook, ele tem grupos no WhatsApp de adolescentes que uma vai dizer para a outra: olha, amanhã vai ser meu dia, o outro vai ser... E isso, minha gente, a gente precisa estar perto dos nossos jovens, dos nossos adultos. Precisa mostrar para eles que eles têm outras alternativas que não a morte. E também, doutora, inclusive, levando em consideração aos jovens, porque está um grupo de jovens, eu vou me matar, vou tentar o suicídio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pode ser que naquele meio tenha uma pessoa que não seja boa das ideias e diz: já que todo mundo está falando que é bom, então eu vou fazer. Seria por esse lado alguns suicídios que acontecem? Seria extremamente esse lado. Não sei se você já reparou, se numa cidade, Altinho, uma cidade pequena, uma pessoa conseguiu, outras pessoas que têm ideação, a gente tem que estar com cuidado, porque a ideação suicida é quando você está com o suicídio no seu pensamento. Então, se uma pessoa tentou e ela teve êxito, é o que a gente chama de imitação de comportamento social. Ela tende, certo, a ir fazer isso também. E nos adolescentes que não tem realmente uma personalidade ainda formada, uma consciência daquilo que ele pode, que é muito extremo,
não, eu não tenho outra alternativa. Então, se fulano conseguiu, minha amiga conseguiu, então eu vou conseguir. Em vez de dar medo e dizer, eita, fulano tirou a vida, esse comportamento por imitação social, ele tende a estimular. Por isso que a gente tem que ter cuidado até nas propagandas de prevenção do suicídio. Porque muitas vezes, até dependendo da propaganda, ela vai incitar o outro ao desejo do suicídio. Resumindo, pensar positivo traz coisas positivas, seria por esse lado? Com toda certeza. A gente pensar bem, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ter pessoas que amam ao nosso redor, saber verbalizar e dizer, olha, eu não tô legal, não é sinal de fraqueza, porque muita gente pensa, se eu disser que eu tô com transtorno de ansiedade, se eu disser que eu tô indo no psicólogo, se eu disser que eu tô indo no psiquiatra, eu sou doido, eu sou fraco. Na realidade, existe esse preconceito. Como definir esse preconceito e fazer com que as pessoas não tenham esse preconceito? Porque se vai para o psicólogo ou vai para o psiquiatra, é doido. Como divergir essa situação, modificar essa situação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque eu acho que para demistificar isso, é a gente falando disso com naturalidade. Porque isso é uma questão social que já está impregnada aí, né, há anos. E hoje a gente já tem uma melhor aceitação, mas ainda chega gente pra mim que diz, olha, eu não quero que ninguém saiba que eu tô aqui. E lógico que a gente tem um sigilo ético, que ninguém nunca vai saber o que é que aquela pessoa está contando ao profissional de psicologia. E a gente respeita aquele espaço. Mas que, porém, em contrapartida, isso mostra que ele também não tem facilidade de falar do que é que ele sente. Exatamente. Né? Inclusive, eu falo isso com muita naturalidade, porque eu tenho pessoas na família que eu cheguei a dizer, você precisa ir para o psicólogo, para conversar com ele, saber o que está acontecendo, e a resposta que eu recebi foi, eu não estou doido. Pois é, e eu gosto de usar a seguinte frase, se bem soubesse a importância do psicólogo e o quão faz bem conversar com o psicólogo, todos nós iríamos. Tanto que nós, profissionais de psicologia, fazemos terapia, fazemos análise, temos que fazer o nosso processo pessoal, porque senão a gente também não dá conta do sofrimento do outro. A gente tem que saber distanciar e diferenciar o que é o nosso sofrimento com o sofrimento do outro. Então, se você está sofrendo, se você está achando que não tem uma alternativa, que não tem uma saída, que a saída é a morte não é a saída para a sua dor. A saída para a sua dor é cuidado. E você ficar vivo para resolver as coisas. Isso, porque nem sempre as pessoas acham que morrendo vai resolver tudo. Vai resolver tudo. E a gente esquece das pessoas que ficam. Os familiares, os familiares, filhos, família, esposos, pais. Por exemplo, se o cara cometeu suicídio porque estava devendo uma certa quantia a uma pessoa. Aí ele cometeu suicídio. Depois, quando ele morrer, os filhos serão procurados. Se os filhos têm condições de pagar, será que não seria mais interessante ele tentar conseguir resolver o problema do que deixar para os filhos, para a família resolver? Então, né, causaria uma dor de cabeça maior para outra pessoa. Eu gosto de pensar que nunca o suicídio ele vai ser motivado apenas por um motivo. Né? Vamos dizer que ele sempre vai ter o motivo vai ser a ponta do iceberg. O que realmente motiva aquela pessoa a buscar no suicídio, muitas vezes é porque ela já teve tantas outras tentativas de resolver aquilo e que ela não consegue enxergar outra coisa. Né? E que de fato ela esquece, ela não consegue ver, pronto, essa possibilidade de que, em vez de eu deixar a dívida para os meus filhos, porque eu não sento com eles, relato o problema, vou no banco, parcelo em 1000 vezes, pago aquela pessoa e continuo vivo, trabalhando. Por quê? Porque na verdade o suicídio muitas vezes ele perde o gosto de viver. É verdade. Ele já está num nível de sofrimento que para ele tanto extremo. Faz. Ele está vivo, ele está morto, ele não quer saber nem de quem fica, que são as pessoas que ele ama, né? E aí, quando a gente consegue ver uma pessoa que tem aquela ideação suicida e que a gente consegue chegar nele antes de ele consumar o ato, a gente vê, e ele próprio, ele se percebe que, de fato, ele não precisava recorrer à morte.
né? A gente tem um êxito, uma taxa de remissão desse pensamento através da medicação, porque de fato a medicação ela vai aliviar as crises, ela vai aliviar aquele momento depressivo. A terapia que vai dar a oportunidade de fato aquela pessoa falar sem o outro estar dizendo, ah, mas isso acontece comigo e eu não tô nem aí. Né? Isso acontece comigo e pra mim é super fácil. Passar por esse problema, sim, mas para o outro não é. E se para o outro não é, então para de pensar um pouco em si e vai escutar aquele outro e levar ele para realmente para quem pode cuidar dele. Entendeu? Muito bem. Qual o caminho para autoajuda ou para intervenção social? Qual o caminho neste segmento? Então, o caminho para você se cuidar é o caminho diário. Né? Ontem teve a conversa com a live com o Silvanei. E aí é você se amar, né? Às vezes a gente tem uma rotina tão com muita coisa que a gente não para pensar e lembrar o que é que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia. Então reserva um tempinho para você, para o que você gosta de fazer, para o que você ama, independente das outras pessoas. Certo? Se você gosta de assistir uma novela, mas uma novela é tosca. Sim, pro outro pode ser uma besteira, mas pra mim é o meu momento. Então, tenha o seu momento. Fique perto das pessoas que você cabelo, ama. Olhe para o espelho. Olhe pro espelho, se ame, né? E se você vê que mesmo você tentando fazer tudo isso, você não está conseguindo, então procure ajuda. Tem um detalhe bem interessante, doutora, que acontece o seguinte, eu trabalho na área de fotografia, né? Faço fotos de modelos, esse tipo de coisa, e muitas pessoas me procuram e diz, eu tinha a maior vontade de fazer um ensaio fotográfico, fazer algo diferente, porém eu me acho gorda, por isso eu não me arrumei mais, não arrumei mais cabelo, não coloquei maquiagem e eu me sinto gorda. Mas não é assim. Existem gordinhas lindas, você tem que se amar pelo que você é e não para o que as pessoas acham. Seria por esse lado. Seria sim, Jair, por esse lado, até porque assim, qual o padrão de gordo e magro? É o padrão da sociedade. Exatamente. A sociedade impõe que você tem que ser magro, mas por que você tem que ser magro? Por que você não pode se amar se você está acima do peso? E esse tabu já está sendo quebrado há muito tempo. Graças a Deus que já está sendo quebrado. A gente vê pelas modelos. Exatamente. As modelos antigamente elas passavam fome para poder modelar. E agora e são hoje gordinhas. A gente já tem moda plus size. A gente tá vendo, eles estão vendo que não adianta eles impor esse padrão de magreza. Exatamente. Que hoje ele não se cabe mais. Eu recebo pessoas que são magras demais e sofrem por isso. Eu recebo pessoas que são mais gordinhas e sofrem por isso. Então, o sofrimento, ele vai além do padrão que a sociedade impõe. Porém, que para as pessoas que estão fora desse padrão, e aí a gente pode encaixar até o autismo, a criança está fora do padrão, a criança hiperativa está fora do padrão, se você tem esquizofrenia está fora do padrão, se você é gordo ou magro, você está fora do padrão. E se você está fora desse padrão, você não pode viver? Oi, por quê? Exatamente. Nem o porquê que você não pode buscar. Cada pessoa tem sua beleza. Isso. Cada mulher tem sua beleza. E até porque eu acredito muito mais que a beleza não é essa beleza externa. Exatamente. Com certeza. Que você, como fotógrafo, você consegue enxergar o lado interno e estimular aquela pessoa a externalizar aquilo que ela é de verdade. Exatamente. Que é o lindo da fotografia também, né? Com certeza. A gente tenta ângulos, tenta diversificar, fazer com que ela realmente veja que ela é linda, né? Que ela realmente veja que é linda. Não existe essa coisa de eu sou gorda, eu sou feia, não vou fotografar, não vou usar uma maquiagem, não vou usar uma roupa, não vou sair. Saia, se divirta, fique à vontade, porque só assim você será feliz e não vai pensar em coisas que não deve, né, doutora? E só se amando você se fortalece, né? Você se amando, você estando perto das pessoas que você ama, você fortalece a sua saúde mental, né? Você fazendo a atividade que você gosta de fazer, você comendo também aquela comida que você gosta de comer. E aí você vai fortalecer para quando ninguém está livre de ter um transtorno. Exatamente. Até porque hoje a sociedade que nós temos, ela é uma sociedade doentia. Por quê? Porque cada vez a gente está mais longe um do outro, a gente está mais presencial através da tecnologia, mas também não coloca a tecnologia como vilã. Sim, usando esse termo de tecnologia, a gente está tão perto e está tão longe ao mesmo tempo. Também tem a questão, doutora, eu não sei se você concorda comigo, mas fique à vontade para discordar, se for o caso, os pais, mãe, pais, crianças.
Um fica no sofá, um fica na cozinha, outro no quarto. Às vezes tudo no mesmo sofá, mas não troca uma palavra, só através de WhatsApp, Facebook, Instagram. Totalmente, isso é uma realidade que é bem assustadora, porque às vezes os próprios pais não sabem o que passam pelos filhos, porque todos estão conectados e juntos presencial, mas não juntos afetivamente, né? E isso causa um sofrimento, e isso também é uma das chaves. A criança pode se sentir dos excluída. Transtornos estarem aumentando, porque são crianças que elas não interagem com outras crianças porque só ficam na tela do computador, na tela do celular. E aí o celular é o problema? Não. O uso que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto está fazendo do celular é que está sendo um problema. Porque você pode passar um momento no telefone, mas o porquê que você tem que passar o tempo inteiro nesse telefone? Né? Os adolescentes, eles não... Antigamente, no meu tempo, quando eu fui adolescente, quando a gente brigava, que ficava com raiva dos pais, a gente falava, né? Dizia um monte de coisa, ficava de castigo, mas hoje não tem essa interação entre os pais e os filhos. Os filhos guardam o que é que sente, os pais acham que está tudo bem porque ele não fala. Passa uma semana, meses sem falar com os próprios pais. Sem nem falar com os filhos e acha que está tudo normal, porque ele não... Aí de repente os filhos começam a se cortar, que eu acho que isso é um assunto para outra live. Mas assim, começa a se cortar e às vezes quando os pais vêm perceber que esses adolescentes estão se automutilando, já são depois de meses, depois que não dá mais para esconder. E aí, às vezes, são pedidos de socorro também dessa relação interpessoal, familiar. Nosso assunto, ele está bem interessante, inclusive você já me deu uma deixa bem interessante aqui. Para a próxima live a gente vai sentar direitinho e vai abordar outros assuntos relacionados à psicologia no mundo da juventude. Seria bem interessante, mas para a gente finalizar a nossa live, eu sei dos seus afazeres, como resistir à opressão e preconceito ou déficit de atenção nas duas situações abordadas, autismo e suicídio. Então, em primeiro lugar, o preconceito, infelizmente, ele ainda vai existir, porque ele, infelizmente, ainda é uma realidade do nosso país, da nossa cidade, né, da nossa sociedade. Então, a gente precisa que, pelo menos, os familiares, eles possam se abrir mais para esses padrões de normalidade, né, de que o normal não existe. O normal, ele só tá para poder acabar, às vezes, até causando um sofrimento maior, por você olhar para o filho do outro e dizer, teu filho não é normal, e aquela pessoa se sentir péssima com isso. Você não é normal, você é doido. Então a gente precisa tirar esses estigmas da sociedade, e a gente se faz isso conversando e realmente naturalizando as coisas. Se a criança é autista, se a criança é hiperativa, o porquê que ao invés de dizer ao pai, fique com ele em casa, o porquê que a criança vai ter que ficar em casa? A criança, ela tem que realmente ir praças, áreas verdes, área afetiva. Perder energia. Tem que realmente estimular para aquela criança. A criança saudável, ela realmente brinca. E precisa perder energia, né, doutora? Isso. E hoje, o padrão de celular já está tão de que é normal a criança ficar no celular, que a criança, quando brinca, ela é taxada de hiperativa, e muitas vezes ela nem chega a ser hiperativa. Exatamente. Né? No suicídio, a gente tem um preconceito de que aquela pessoa que tentou suicídio, ela acaba sendo a pior pessoa do mundo, porque ela não tem Deus, porque ela não acredita em Deus, porque ela não tem religião, porque ela não tem fé. E não é isso, não é uma questão de fé, é uma questão de sofrimento psíquico aguda, é uma questão de sofrimento que você não sabe dar conta daquilo que está acontecendo, e que por isso você precisa de mais ajuda e não de mais preconceito, tá? Então vamos olhar para os próximos e vamos começar a olhar para o outro e para nós. Porque se a gente olha pra gente, a gente se fortalece. E se a gente está fortalecido, sabendo que a gente vai sofrer, porque o sofrimento, ele é inerente de Jair. As pessoas às vezes não querem sofrer. Exatamente. E o sofrimento, ele é inerente ao ser humano, porque a gente já nasce sofrendo, que a gente estava quietinha na barriga da mãe e a gente é expulso para esse mundo. Então o sofrimento, ele é inerente. E se ele é inerente, a gente precisa saber dar conta. Se esse sofrimento, ele ultrapassa as barreiras daquilo que a gente consegue administrar sozinho, então vamos procurar ajuda. Não fique só.
né? Não fique só, não se isole. Veja os serviços que estão disponíveis, vejam as pessoas. Às vezes não precisa nem de uma palavra, só um abraço. Exatamente. Então vamos, apesar da pandemia, mas aqueles que realmente a gente ama, vamos dizer que ama, vamos dizer também se aquela pessoa, você se chateou com aquela pessoa, não guarde sentimentos. Eu acho que o que mais prejudica hoje em dia é a gente perder a habilidade de falar do que a gente sente. Hoje a gente não fala, a gente internaliza. Antigamente, quando a gente brigava, eu me refiro até a mim mesmo, quando a gente brigava, empurrava alguém, dava uns empurrão, aquele tipo de coisa. No outro dia pedia desculpa, tá tudo bem, todo mundo ia jogar bola junto, mas hoje, se você partir, der um empurrão em alguém, pode ter certeza que provavelmente você será uma pessoa morta. Vai, porque hoje a gente não sabe o nível de estresse que o outro está e o nível de contato que o outro está suportando, que hoje a gente tem perdido. A gente não pode, às vezes a gente abraça uma outra pessoa, o outro já liga que aquilo é uma relação que você está tendo com aquela outra pessoa. E não Exatamente. é, minha gente, não é, porque assim, o que a gente está faltando realmente é a gente saber dizer aquilo que a gente está sentindo. E outra, a gente reconhecer o que é que a gente está sentindo. Muito bem, conversei com a doutora Magda Priscila. Nós do Altinho Show queremos agradecer sua participação, sua presença aqui conosco, dizer que foi muito proveitosa esse nosso bate-papo aqui e dizer que nós estaremos à disposição para outra live e para algo que você queira trazer para a população, principalmente para os jovens, para os adultos. Fique bem à vontade, que nós estaremos à disposição. Fique à vontade para as suas considerações ou algo que você esqueceu também, fique à vontade para deixar o pessoal bem informado. Antes, deixa eu abraçar todo mundo que está com a gente, várias mensagens, as pessoas gostando muito da nossa entrevista hoje, do nosso bate-papo bem interativo. Fique bem à vontade para as suas considerações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e o espaço. Eu acho que falar de saúde mental, nos dias que a gente está vivendo, tem uma frase que eu já ouvi, que rico hoje é quem tem saúde mental. É verdade. Rico hoje não é mais quem tem dinheiro, porque, feito de Jair disse, tem pessoas que têm dinheiro, que são ricas, milionárias e cometem suicídio. Inclusive, atrapalhando você de novo, inclusive a gente teve essa interação agora e essa certeza com essa pandemia, porque o vírus não escolheu nem pobre, nem rico. Todo ele mundo acomete a qualquer pessoa. E Exatamente. do mesmo jeito, o sofrimento psíquico, ele acomete a qualquer pessoa. Então, parem de pensar que a vida do outro no Instagram ela é perfeita, que ela realmente é, porque na maior parte da realidade essa vida ela não é perfeita, porque não existe vida perfeita. A gente tem que saber se adaptar às imperfeições. Não existe corpo perfeito, né? A gente tem que se adaptar às imperfeições, né? Ao que a gente não dá conta. Mas além disso, Djair, a gente precisa saber sentir. E quando a gente não dar conta, não fiquem calados, não guardem para si, procurem ajuda. Tem psicólogos, tem psiquiatra, a gente tem isso no município. Muitas vezes a gente não precisa nem de intervenção medicamentosa, às vezes a gente só precisa escutar o outro, né? Então, vamos segregar isso, vamos mostrar isso, que o outro tenha o espaço para falar no momento que ele esteja angustiado, sem precisar ser julgado. Isso seja a criança, isso seja o adulto, isso seja a família. Eu gostaria, né, que as famílias repensassem, e eu estou batendo bem isso na questão familiar, de pessoas que têm uma pessoa com transtorno na família, porque eu sei que a família, tanto no caso do suicídio como no caso do autismo, elas vão ser uma grande ponte para que aqueles familiares que estão passando pelo transtorno se sintam acolhidos. Se essas pessoas se sentirem acolhidas, elas vão estar fortes para lutar contra aquilo que está lhe angustiando. Se essa pessoa se sentir excluída, realmente pode ser o final. E depois que aquela pessoa acaba tirando sua vida, não adianta se sentir culpado, porque o tempo não volta. Certo? Então, um abraço a todos. Eu gostaria que
né, de deixar aqui que eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Então, quem tiver pergunta ou que queira fazer alguma pergunta, eu vou tentar responder a todos, tá certo? Depois pelo Facebook do Altinho Show. O meu contato é o meu próprio contato pessoal, então se alguém tiver com a demanda e quiser entrar em contato, pode falar pelo Facebook, pode falar pelo Instagram. E aí a gente sempre tem que estar aberto para escutar o sofrimento do outro e principalmente para escutar o nosso próprio sofrimento. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e vamos ver próximos assuntos, que eu acho que saúde mental ele é um campo tão vasto que em uma live a gente não consegue dar conta. Merece mais, com certeza. Tá certo, mas um abraço a todos. Bom, tivemos a doutora Magda Priscila aqui com a gente no Altinho Show de hoje, né? Nessa nossa live, na nossa entrevista. Então, para você que ficou conosco agora, nosso muito obrigado. A gente se encontra em outra oportunidade, se assim for a vontade do nosso Pai Criador Jesus Cristo. Para você que está com a gente, faz o seguinte, vai lá no Instagram do Altinho Show, você curte, começa a seguir o Altinho Show, porque quando tiver entrevistas importantes ou assuntos importantes aqui para a sociedade, você ficará sabendo em primeira mão. Então vai lá agora, coloca aí no teu Instagram Altinho Show e começa a seguir a gente, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e aguardem as nossas próximas entrevistas aqui pelo nosso canal. Até lá, se Deus quiser.